O mundo tem uma agenda, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um cronograma. O mundo pode ter uma agenda, mas Deus tem um propósito. Tudo ainda está no controle de Deus, meu irmão. O STF do nosso país pode achar que tem o controle, o presidente pode achar que tem o controle, a ONU pode achar que tem o controle, meu irmão, o Hamas pode achar que tem o controle lá, mas o controle das coisas, por enquanto, estão nas mãos de Deus. Paulo, quando escreve Romanos 8:28, dizendo: tudo que está acontecendo coopera para o bem daqueles que amam. Se você ama Jesus, tudo coopera para o seu bem, meu irmão. Então fique em paz, não há o que temer. Ah, mas o caminho que está indo, meu irmão, se você é filho e é guiado pelo Espírito Santo, fica em paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Hoje nós estamos bem apocalípticos hoje. Jesus pode voltar essa noite, hein? Você está preparado? Apocalipse no capítulo 19. Vamos lermos Apocalipse 19. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluias. Deixa o Espírito falar com você hoje. Amém? Como assim deixar, Eliseu? Abre o teu coração. Presta atenção naquilo que Ele quer ministrar hoje sobre a tua vida. Não aquilo que o Eliseu vai falar, mas aquilo que Deus pode falar na sua vida. Apocalipse no capítulo 19. Quantos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ó. Da próxima vez eu vou pedir Obadias. Diz assim a partir do versículo 11. Amém? Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama... Fala comigo bem forte. Cujo cavaleiro se chama... Vocês já ouviram essa palavra hoje? Versículo 8 do capítulo que a Jana leu. Quem é ele? Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. E a sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Espírito Santo, nos ensina nesta noite, nos guia pelo caminho que Tu queres levar sobre esta palavra, para que os nossos corações sejam alcançados pela Tua graça e misericórdia, e nós possamos nos arrependermos cada vez mais dos nossos pecados, e nos voltar e nos preparar a Ti, para que esse grande dia, Pai, e que nós louvamos e ansiamos, ó Deus, nós possamos estarmos prontos para nos encontrarmos contigo. É a oração que eu faço aqui nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu optei por falar hoje sobre esse assunto, dado aos últimos acontecimentos que tem permeado aí o nosso Brasil. É um assunto que está muito latente, por assim dizer, na boca do povo, na boca do brasileiro. Muitos têm falado sobre isso, muitos têm até mesmo questionado sobre isso. E eu quero nesta noite também, nessa noite de domingo, não deixar passar batido, mas também falar sobre isso, na verdade não para ensiná-los, mas para trazer à memória aquilo que você já sabe, para que você esteja afiado em um
momento talvez que alguém venha questioná-lo sobre esse assunto a você, ou até mesmo confrontá-lo quanto à sua fé. Então por isso que eu quero falar nesta noite sobre esse tema, que é o Apocalipse e o arrebatamento. Amém? Se bem que nós falarmos sobre o Apocalipse e o arrebatamento, demandaria muito tempo para que nós pudéssemos esclarecer todos os pontos, né? Para que nós pudéssemos entender de uma forma mais branda como que acontecerá esse fato. Mas eu quero tentar aqui resumir de uma forma bem simples e prática, para que você possa entender e para que o seu coração possa queimar novamente, porque muitos corações já estão mornos e alguns já estão até frios. Mas nesta noite o Espírito Santo vai acender o seu coração e você vai sair com esta palavra, aquecido por Deus nessa noite, e você vai desejá-lo, encontrar com Ele, vai desejar por esse dia. Falar sobre isso, meu irmão, às vezes não é tão fácil, porque muitas vezes o inimigo ele se levanta para tentar nos impedir de falar sobre esse tema, que é tão pertinente no meio cristão. Mas eu vou falar porque nunca na história do nosso país se pesquisou tanto no Google a palavra arrebatamento e apocalipse, quanto nesses últimos dias em que nós vivemos, quanto essas últimas semanas que nós estamos vivendo. Se você joga no Google, você vai ver muitas informações recentes, porque grande é o número de pesquisa sobre esse assunto. Por que que a pesquisa, os irmãos sabem, né? Os irmãos estão no Brasil, amém? Sabem do que aconteceu no carnaval, amém? Fica mais fácil, né? Então muito se tem pesquisado sobre esse tema. Muitas pessoas têm buscado entender e compreender o que é o arrebatamento e o que é o apocalipse. É verdade que muitas pessoas tiveram um temor em seu coração, ficaram com seus corações temerosos quando ouviram falar que ele vai voltar, que o arrebatamento vai acontecer, quando ouviram a mensagem dizendo: procura o Senhor enquanto se pode achar. Muitos são os relatos, você não precisa pesquisar muito a fundo na internet, você vai ver relatos de pessoas que no momento em que ouviram esta palavra, abandonaram aquilo que estava fazendo e se voltaram a Jesus. Largaram as suas práticas, abandonaram as suas vidas e voltaram novamente para os caminhos do Pai, porque houve em seu coração, no coração daqueles de muitos que ouviram, temor, tremor também, porque qual coração não fica, né, temeroso quando ouve falar sobre esse assunto, sobre o dia em que nós encantaremos com Cristo. Eu particularmente, eu creio que Deus levantou aquela mulher. Eu creio que Deus levantou aquela mulher, a Baby Brasil, para falar sobre esse assunto, para trazer de uma forma clara sobre esse assunto. Na verdade, Deus, Ele só precisa de alguém de influência. Não basta somente ser influente, mas precisa também ter coragem, porque muitos artistas se diz cristãos e evangélicos e nunca sequer falaram de Jesus. Muitos sequer tiveram a audácia de falar sobre o arrebatamento. Aí quando Deus acha alguém de influência e alguém com coragem, irmãos, Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Está todo mundo perdido, mas o evangelho, a palavra foi anunciada, o evangelho foi dito. Irmãos, às vezes nós achamos que, nós cantamos uma canção sobre isso, na verdade tem uma canção sobre isso, né? Sobre muitas vezes nós acharmos que o reino de Deus, ou a palavra de Deus, ela precisa ser pregada dentro de um âmbito de culto. Não, porque a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, precisa ser anunciado no momento certo, oportuno, senão não vai surtir efeito. Irmão, muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é como nós queremos que seja, que o reino de Deus é como nós achamos, mas é sobre Ele, meu irmão, é para Ele, é por Ele, são todas as coisas, é Ele que controla tudo, tudo está no controle dEle. Então Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer, e foi o que aconteceu. Agora, ter a coragem, eu estou usando isso de exemplo para chamar a sua atenção nessa noite, para que você possa se posicionar. Ter a coragem que aquela mulher teve, de estar num ambiente hostil, eu já digo hostil, pelo lugar que ela estava, parar, né, o trio elétrico lá, daquela pessoa, e soltar esta palavra, meu irmão, não é para qualquer um. Eu creio que
O tiro de Satanás esse ano saiu pela culatra, porque este foi um carnaval evangelístico. Foi um carnaval onde se muito ouviu falar sobre o reino, onde o evangelho ele foi polemizado, mas também ele foi anunciado. Todo mundo ouviu falar sobre Apocalipse, todo mundo ouviu falar sobre arrebatamento. As pessoas às vezes ficam questionando pelo qual motivo, né? Muitas vezes a pessoa que falou, mas uma coisa é certa, meu irmão, o que importa é que o evangelho seja pregado. Num determinado momento, quando Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, né, pela carta que ele escreveu no capítulo 1, a resposta que ele estava dando àquela igreja, dá-nos entender que aquela igreja estava talvez reclamando dos falsos mestres que estavam pregando sobre Éfeso, porque as pessoas estavam pregando o evangelho naquela cidade, voltado com os seus próprios interesses. Aí quando Paulo ele escreve ali, você vai ler no capítulo 1, ele falando sobre esse assunto e falando, olha, eles vão dar conta com Deus, o que importa é que mesmo do modo deles, o reino e o evangelho está sendo anunciado. O evangelho, irmão, está sendo anunciado, isso que é importante. Em um outro momento, ele vai escrever uma carta para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele fala para Timóteo, Timóteo, pregue o evangelho, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, pregue a palavra quando for favorável, mas também quando for desfavorável. Vai dizer, pregue a palavra, repreenda, corrija e exorte, mas não deixe de pregar a palavra de Deus. Esta foi a orientação do apóstolo Paulo. Agora, meu irmão, o que eu quero falar para você, baseado em todas essas informações que nós temos deste tempo, nos dias cotidianos que nós temos vivido, ninguém pode impedir o arrebatamento do Senhor. Ninguém pode impedir, irmão, a volta do Senhor, meu irmão. Se existe algo, irmãos, que ninguém vai impedir, é esse retorno. É esse dia triunfal que nós nos encontraremos com Ele. Meu irmão, ninguém ouviu um pregador falar essa semana que ninguém pode subir aos céus e tomar a trombeta da mão de Deus e falar, Senhor, não volta não. Talvez muitas pessoas que estejam aqui estejam preocupadas com isso, com muitas coisas que têm a fazer neste mundo. Porque eu preciso me profissionalizar, porque eu preciso fazer isso, porque, Senhor, não volta não queria que você voltasse, Senhor, o problema é seu, Ele vai voltar. Não há quem possa, não há dinheiro no mundo que possa impedir a volta de Cristo sobre este mundo, meu irmão. Nós sabemos que hoje existem pessoas bilionárias, Elon Musk é uma delas, que querem fazer o que? Colonizar a Lua, colonizar Marte, embora ninguém ainda tenha pisado em Marte, mas homens já foram a Luas, ou seja, os homens sabem da catástrofe iminente que tem esse planeta, meu irmão. Pedro falou isso, que este planeta, o planeta que nós vivemos, já está condenado à destruição. E você acha que eles não sabem? Irmãos, vai chegar um momento que não vai ter mais comida para o povo. Vai chegar um momento que os recursos para que o ser humano viva não terá mais sobre essa terra, e eles já estão vendo lá na frente, a fim de poder se livrar de uma catástrofe que possa vir. Só que eles esquecem aquilo que o Davi disse no Salmo 139, no versículo 8, quando ele fala, se eu subir aos céus, para onde irei eu a fim de me esconder do teu Espírito? Para onde irei eu a fim de me esconder da tua presença? Irmãos, se tem algo que não pode ser impedido, é os planos de Deus, porque ninguém tem autoridade de impedir os planos de Deus sobre a tua igreja. Você é a igreja? Você é a igreja? Deus tem um plano sobre a tua vida que ninguém pode impedir. Deus tem algo para nós essa noite, uma palavra que vai trazer o seu coração, acender novamente essa chama que está começando a se apagar. Deus tem um plano de te levar para morar com Ele, e não há ninguém ou nada que possa impedir isso de acontecer. Amém? Vocês estão entendendo, meu irmão? Estamos falando sobre isso. Aleluias. Jesus, Ele vai voltar. Esta é uma palavra revelada. A maior didática para aprender uma coisa que os professores falam é o quê? Falando também, repetindo. Vai lá. Então bota para fora aí, com toda a força. Quem é você? Repita comigo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Fala com convicção isso, Jesus vai voltar.
Agora olha para alguém, para qualquer um do seu lado aí e fala: Jesus vai voltar. Só para você ver se tem temor nesse coração aí, ou para botar terror mesmo. Aleluias. Porque essa é uma palavra revelada. E não foi Jesus que começou a anunciar sobre essa volta. Porque Jesus, quando ele veio, ele falava sobre o reino que viria sobre esta terra. O reino de Deus chegou, ele começou a pregar o evangelho. Mas Jesus também, ele falou que ia subir aos céus, mas também ele prometeu que um dia ele voltaria e nos levaria para estar com ele, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Jesus, ele começa a anunciar sobre a tua volta. Só que Jesus, ele não foi o primeiro. Aliás, quando nós olhamos no Novo Testamento, muitos apóstolos começaram a pregar e anunciar sobre a volta de Jesus. Só que quando nós olhamos lá atrás, antes de Noé, o bisavô de Noé, o sétimo depois de Adão, um camarada chamado Enoque, e ele viu esse dia, meu irmão. Interessante, Cibele, que nem Jesus tinha vindo na primeira vez ainda. E ele já viu a segunda volta de Jesus. Quem que relata isso? Judas, no capítulo 1, no versículo 14, quando ele escreve que Enoque, ele viu aquele dia, quando o Senhor estava descendo dos céus com os milhares de seus santos, para julgar o povo. Então esta palavra, esta promessa, é uma palavra revelada que já vem lá de trás. E às vezes quando nós falamos em Apocalipse, o povo fica com medo, meu irmão. O livro de Apocalipse é para consolar você. O livro de Apocalipse é para consolar o crente, meu irmão. Porque o tema central de Apocalipse não é as 7 taças, não é os cavaleiros, não é a besta anticristo. Sabe quem é o tema central do Apocalipse? Jesus. Jesus, ele é o tema central. Por isso que ler, você que é crente, irmão, ler Apocalipse é indispensável para o crente. Você precisa ler esse livro, cara. Você precisa ler esse Apocalipse. Por que eu preciso ler, Eliseu? Porque o próprio livro de Apocalipse, eu vou basear minha palavra em Apocalipse capítulo 1. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, para você rasurar e fazer bonito na célula na terça-feira, amém. Mas Apocalipse 1, no versículo 3, o que vai falar ali? O que a Bíblia nos diz? Que feliz é aquele, ou bem-aventurado, aquele que lê a palavra dessas profecias. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Meu irmão, você nesta noite é feliz, você é bem-aventurado porque você está ouvindo nesta noite a palavra dessas profecias. Mas bem-aventurado também aqueles que guardam a palavra desta profecia. Por isso que você precisa ler. Sabe por que é bem-aventurado, são felizes? Porque está chegando o tempo. Versículo 3, capítulo 1. Está chegando o tempo em que ele vai vir, meu irmão. O problema é que quando nós falamos em Apocalipse, nós associamos a imagem de Apocalipse àquilo que Hollywood vendeu para nós. Nós precisamos desassociarmos, o Apocalipse da imagem que o Hollywood colocou no cinema. Que quando se fala em Apocalipse, é muito normal nós lembrarmos de destruição. Apocalipse, o vírus. Apocalipse zumbi. A gente começa a associar Apocalipse nessas paradas. Irmão, tira isso da sua cabeça. Hoje você vai entender que Apocalipse é uma coisa completamente diferente. Apocalipse é uma coisa boa, amém? Apocalipse é uma coisa boa. Quando eu comecei a ler sobre isso, quando eu comecei a falar sobre esse tópico, esse tema, eu comecei até a pensar que alguns crentes, até quando falam de Apocalipse, eles não conseguem associar o Apocalipse em coisa boa. Porque até mesmo os crentes, quando falam de Apocalipse, a primeira coisa que vem na cabeça do crente é o anticristo. A primeira coisa que vem na cabeça do crente, não, porque tem um falso profeta. Geralmente é isso que vem na cabeça das pessoas quando se falam em Apocalipse, o número da besta, 666, as pessoas ficam apavoradas com o Apocalipse, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que em Apocalipse você vai conhecer Jesus. Só que você vai conhecer o Jesus Deus. Porque nos evangelhos nós conhecemos o Jesus humano. Nos evangelhos, quando nós lemos Lucas, Marcos, Mateus, tem mais um livro? João não escapou não. Nós conhecemos o Jesus ser humano. Aquilo que Paulo escreveu em Filipenses 2, a partir do versículo 5, quando ele fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não pensou que por ser igual a Deus e ter o poder sobre ele, era algo que ele poderia usar em próprio benefício dele quando ele visse sobre essa terra. Mas Paulo ele vai escrever, não, ele mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se do seu poder, se encarnou como homem e viveu como ser humano nessa terra. É esse Jesus que você vai ler nos evangelhos.
Por quê? Porque ele viveu para entender como que nós vivemos hoje? Não, para mostrar para você que ele entendeu e sabe que as amarguras que você passa, ele passou. Para mostrar para você que o sentimento de traição que muitas vezes o ser humano tem, ele também teve. Que o sentimento de negação também ele teve. Ou seja, ele não veio para entender como o homem vive aqui embaixo, mas ele veio para mostrar para você que ele entendeu como você vive hoje, como ser humano. As dores que você tem hoje, ele teve. As dores de cabeça, as dores de perna. Aliás, Jesus ele andava muito. Ele tinha as dores físicas, as dores emocionais. Ele era um homem. É uma coisa muito louca de se entender, porque ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Só que aqui ele era homem. Sendo Deus, ele era homem. Ah, mas ele operou milagre. Sim, ele operou milagre por meio do Espírito Santo. Não foi por meio do poder dele, mas por meio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele se relacionava muito com o Pai, o Espírito Santo estava constante. Todos os milagres que ele operou, as maravilhas, os doentes que ele curou, ele curou por intermédio do Espírito de Deus que habitava, que atuava sobre a vida dele. Por isso que ele tinha que orar também, meu irmão. Por isso que ele precisava se relacionar, porque ele não tinha, aqui na terra, ele não fazia uso do poder dele como Deus, porque ele abriu mão do poder dele como Deus, ele veio como ser humano. Então ele precisava falar com Deus, ele precisava se retirar, ele precisava se conectar com o Pai, para que ele pudesse cumprir aquilo que ele veio cumprir, e cumprir a lei também, que foi mais difícil ainda para ele como homem, um ser humano. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita pelo próprio poder, mas Paulo vai escrever que o Espírito que ressuscitou Cristo, um dia também vai nos ressuscitar. Aquela série de Chosen que passa, o cara teve uma revelação incrível de como Jesus, aquilo lá, o Jesus humano, que chorava, que ria, que brincava, que dava risada. Esse é o Jesus que nós conhecemos nos evangelhos, que tinha uns momentos, né, de 5 minutos de ira ali, né? Quem não tem, Jesus também teve. Chegou no templo lá, bateu em todo mundo, falou: vaza daqui, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. O zelo que ele tinha por aquilo que ele veio cumprir. Agora, quem é Jesus em Apocalipse? Quem é Jesus em Apocalipse, meu irmão? É completamente diferente do Jesus dos Evangelhos, porque o Jesus dos Evangelhos, ele veio como cordeiro. Você vai ver Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele mesmo falando para João quem é ele em Apocalipse. Ele chega para João e fala bem assim: olha, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Cristo, o Deus em Apocalipse. Quando João escuta ele dizer essas palavras, quando ele fala: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o que é, eu sou o que era, eu sou o que há de vir. Quando João escuta essas palavras, João para e se vira para ver quem está falando com ele. Porque João, ele foi levado em espírito, talvez ele estava meio desnorteado, não dá para entender direito esse momento, mas João, ele para e ele vira. Agora eu quero falar a visão que João teve quando olhou para ele. Imagine que eu sou João e eu vou contar a história para vocês do que eu vi quando eu virei para ver quem estava com ele. Quando ele escuta aquela voz falando, João vai dizer: e eu virei-me para ver quem falava comigo. Quando eu olho naquela direção, eu vejo 7 candeeiros, e à medida que aqueles 7 candeeiros estavam, eu vi um semelhante ao Filho do Homem que estava vindo ao meu encontro. Quando aquela pessoa começou a caminhar, eu reparei que as suas vestes eram brancas, e eu comecei a ficar com medo. Quando ele começou a caminhar, eu comecei a ver os seus cabelos, que os seus cabelos eram brancos como a neve. E à medida que ele caminhava, vinha ao meu encontro, eu consegui enxergar os olhos dele, que foi cantado aqui, que eram como 2 chamas de fogo. E ele não parava de caminhar, ele estava vindo sobre a minha direção. Quando ele estava se aproximando, mudando os passos, eu pude ver os pés dele. Quando eu cheguei ao pé dele, eu vi, era como 2 latões de bronze reluzentes, cingidos pelo fogo. João fala: e a sua voz? A sua voz era como o som de muitas águas quando ele falava comigo. E ele estava se aproximando e eu comecei a ficar com medo. De repente eu olho, a sua mão direita estava 7 estrelas, e à medida que ele vinha na minha direção, eu comecei a olhar a boca dele, era como uma espada afiada de 2 gumes que saía da boca dele, e ele começou a se aproximar. E à medida que ele vinha, eu fui olhar para o rosto dele. Quando eu olhei para o rosto dele, eu não consegui enxergar, porque o seu rosto brilhava muito mais do que a luz do sol. Você consegue pintar essa imagem para mim? Enquanto eu olhei e vi essa cena, eu caí como morto.
Eu não aguentei a tamanha glória com que ele se revelou. Meu irmão, esse é o Jesus de Apocalipse. Não é o Jesus das dores do Evangelho, é o Jesus Deus, o Cristo, em glória, se apresentando a João naquele momento. Quando ele olha, ele cai como morto. E aquele homem, aquele ser, ele chega perto de João, toca em João, e ele fala: João, não tenha medo. Eu sou o princípio, João. Eu sou o fim. Eu vivo e reino. Eu estive morto, João, mas agora estou vivo. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Levanta, João. A imagem e a identidade de Cristo, a identidade do Cristo Deus, meu irmão, a identidade do Messias é apresentada em Apocalipse, quem Ele é, o fiel e verdadeiro. O que eu descrevi para vocês aqui está no capítulo 1, e é exatamente o capítulo 19, quando ele volta num cavalo branco de João, ele descreve a mesma imagem, só que ele estava vindo com os santos dele, com a igreja, comigo e com você. Ele vai vir naquele dia, porque nós estaremos com ele. Você vai estar com ele, meu irmão? Aleluias. Ele vai vir como um leão, como cordeiro ele já veio. As pessoas muito falam que Deus é amor. Deus, ele não vai fazer isso. Não, Deus não vai trazer juízo. Deus não vai nos punir, assim como foi falado. Deus é uma energia, foi falado lá, né, Palivete? Deus, ele é uma energia positiva. Deus, ele é um poder bom, não vai deixar que nada de mal aconteça com a gente. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: Deus, ele não é uma energia, ele tem uma energia. Deus, Jesus, ele não é um poder, ele tem o poder. Ele fala: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. As pessoas confundem muito essa volta, achando que o cordeiro vai voltar. Não, o cordeiro já veio, quem vai vir agora é o leão. Falam que Deus é amor, mas se esquece também que Deus é justiça. Esquecem também que Deus é um fogo consumidor, que Jesus também é ira, que Ele é santidade, meu irmão. É esse Jesus que vai voltar. E por isso nós temos que estarmos preparados. Por isso a igreja, você precisa estar preparado, porque o cordeiro já veio. Quem vai vir agora vai ser o leão da tribo de Judá, e nós vamos nos encontrarmos com ele. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Não estou bravo não. Apocalipse é uma palavra grega, transliterada do grego para a nossa língua portuguesa. A palavra transliterada é uma palavra que não é traduzida, é pegada do seu idioma original e trazido para outra língua, e mantido o mesmo som. Ou seja, eles não traduziram a palavra apocalipse, ou apocalíptico. Eles apenas colocaram essa palavra na nossa Bíblia, em português, em grego, e deu certo a conjunção ali de palavras. Só que quando é traduzida do grego para a nossa língua, o significado literal dela é revelação. A tradução da palavra apocalipse é revelação. Amém? Agora vocês já sabem, revelação de quem? Apocalipse é a revelação de Jesus. No versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, ali está escrito de quem é essa revelação. A Bíblia nos diz ali que esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer. Esta é a revelação de Deus. Apocalipse é a revelação de... Não tem medo de falar comigo não. Apocalipse é a revelação de Jesus. E aí você ouve alguém falar que quer macetar a revelação de... Isso é muito sério. Macetar a revelação de Jesus.
ou essa pessoa não tem conhecimento nenhum de quem ele é, ou algo ou alguém está por trás dessas palavras. Não tem outra explicação. Porque nós sabemos que nós vivemos uma luta que não é contra a carne. Nós enfrentamos a igreja do Senhor, ela tem uma batalha que é espiritual. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele fala bem assim, dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra homens. Meu irmão, a nossa luta não é contra Ivete, não. A nossa luta, ele descreve ali classes de demônios. A nossa luta é contra principados, a nossa luta é contra potestade, a nossa luta é contra poderes, dominadores. A nossa luta, meu irmão, não é contra pessoas, mas são contra forças espirituais. Por isso ele nos exorta: revista-se da armadura de Deus, revista-se da palavra, revista-se da justiça, revista-se de Deus. Porque, irmãos, tem muitos crentes que estão brincando, estão levando, empurrando a vida cristã com a barriga. Não, meu irmão, o negócio é sério. Enquanto muitos estão brincando, meu irmão, o inimigo está lá, o diabo está lá ceifando vida. Não se dão conta que há uma batalha espiritual, irmão, por trás de tudo isso que está acontecendo. Quando nós começamos a olharmos dentro desse contexto mesmo que nós vemos nesses dias, muitas pessoas e as organizações que estão por trás de tudo isso, elas servem a alguém que conhece muito bem as Escrituras. Sabe quem é esse alguém? Satanás. Satanás, ele conhece muito bem essa Escritura, e ele sabe que tudo que está aqui vai se cumprir, meu irmão, mas ele não quer que as pessoas saibam. Ele sabe que o que está aqui vai se cumprir, mas eles não querem que a igreja do Senhor até mesmo saiba o que está aqui que vai se cumprir. A volta dele é real, meu irmão. O Apocalipse, a revelação de Cristo é real, meu irmão. Vai se cumprir, meu irmão. Agora, por que essa mensagem causou tanto alvoroço no Brasil, né? Causou tanto alvoroço nas pessoas? Porque a maioria das pessoas que ali estavam, as pessoas que estavam ali no carnaval, geralmente as pessoas que vão para esse tipo de encontro, elas querem satisfazer a própria carne. Vocês aprenderam aqui na sexta-feira sobre espírito, carne. E se você dá lugar para a carne, meu irmão, já era. Um abismo chama outro abismo. E elas querem ali curtir, sem peso nenhum na consciência, sem ninguém para julgá-la. Ah, mas a Bíblia fala que não é para julgar. Espera aí. A Bíblia nos ensina sobre isso. Ela fala: julgue segundo a reta justiça. E muitas vezes, em um ambiente como esse, elas têm, né, mais a liberdade para fazer ali sem peso nenhum na consciência, para ninguém julgar. Mas aí Deus vai e levanta alguém lá no meio, cara. Deus levanta uma voz lá no meio. Deus levanta aquela mulher lá no meio, para soltar uma palavra dessa, meu irmão. Vou falar uma coisa para você: Deus, ele tem os seus métodos. Deus, ele tem as suas maneiras. Sabe por que ele fez isso? Porque quando chegar naquele dia, ninguém vai poder chegar diante dele e falar que não sabia, cara. Todo mundo sabia. Talvez você que está aqui nessa noite não sabia, agora você está sabendo. Ah, mas o Eliseu nunca falou sobre a tua vinda. Agora você está ouvindo sobre a vinda de Jesus, meu irmão. E foi visível o desespero de algumas pessoas. Foi grande. A própria cantora, quando você vê a expressão dela, expressou medo, pavor. Perdeu a linha ali. Mas muitas pessoas que estavam ali também ficaram com medo, apavoradas. Baixou um temor no coração. Porque com certeza já conheceram, já ouviram falar. E quando isso acontece, meu irmão, quando muitas vezes nós estamos afastados e nós escutamos algo praticamente rema que vem sobre a nossa vida, aquilo conecta novamente nós a Deus. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas tiveram um temor e voltaram a Cristo. Mas também teve uma outra classe de pessoas que desdenharam dessa informação. Pessoas, um outro grupo de pessoas que ali estavam, né, que começaram a zombar. Teve até um cantor lá dizendo que o Apocalipse não ia chegar em Salvador. Ah, porque o Apocalipse não vai chegar em Salvador. Apocalipse é o quê? Revelação.
Aí Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele fala bem assim: no dia em que o reino de Deus foi anunciado a todos os povos, então virá o fim. Vai ser anunciado a todos, queira ele ou não, meu irmão. Vai chegar lá o Apocalipse, sim, a revelação de Cristo. O que nós precisamos muitas vezes como igreja é orar por esses estados, principalmente por esse estado onde a idolatria impera. Nós precisamos levantarmos um clamor para que o nome de Jesus seja levantado sobre aquele estado, assim como ele tem feito em outros estados, porque nós somos um povo, nós somos um reino, embora espiritual, mas nós temos força sobre essa terra, e muitas vezes nós estamos vivendo como Laodiceia, meu irmão. Não porque eu já consegui minha bênção, porque eu já tenho tudo, já está suprido, eu tenho o meu carro, tenho a minha casa, eu só vou prestar o meu cultinho ali do domingo, tá bom. Não, meu irmão. Deus te chamou para coisas maiores. Deus te chamou para coisas extraordinárias. Você é chamado para viver o extraordinário de Deus, mas para isso exige um posicionamento. Ter a audácia de falar que não vai chegar lá. O apresentador daquela TV famosa aí, o Tadeu Schmidt, ao final do programa, ele fala bem assim, do programa dele, no mesmo final de semana, ele fala uma palavra dizendo bem assim: gente, vamos aproveitar e ser felizes antes do Apocalipse, de uma forma bem sarcástica, zombando de nós. Ele fala bem assim: vamos buscar a felicidade, vamos ser felizes antes do Apocalipse. Mal ele sabe que a nossa felicidade está em Cristo, a felicidade do cristão está em Deus. Quando eu li essa fala dele, eu me lembrei das falas de Jesus, quando ele fala dos fins dos tempos, onde ele diz que os fins dos tempos, os últimos dias seriam como os dias de Noé, aonde muitos estariam buscando a felicidade, aonde muitos estavam casando e se dando em casamento, aonde muitos estavam com as suas bebedices, aonde muitos estavam se divertindo, buscando os prazeres da carne, até que a porta da arca fechou. Aleluias. Essas pessoas, meu irmão, a gente precisa orar, como nós acabamos de falarmos aqui. A nossa luta não é contra eles, mas contra aquilo que está por trás deles, que é aquilo que muitas vezes opera e impera sobre a vida deles. Não se importar simplesmente em buscar a felicidade aqui. Nós cristãos, nós temos que buscarmos uma felicidade que é eterna. Às vezes é difícil, mas deixa eles. Podem fazer piadas, fazer memes, chacota com a gente. É que a gente é crente, né? Senão a gente falava: quem ri por último ri melhor. Vontade dá de falar, mas mas tudo isso vai passar. Se nós estamos passando por isso, Jesus também passou, meu irmão. As pessoas riram dele, duvidaram dele, fizeram chacota com o nome dele, traíram, mataram, cuspiram nele. Mas um dia, mesmo que nós passamos por tribulações, aliás, ele falou que nós passaríamos, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Viu? No mundo vocês vão passar por luta, mas não desanime, aguenta, só mais um pouquinho. Vai chegar o dia, vai chegar o momento, meu irmão. Agora eu fico pensando sobre esse fato de muitas pessoas, até mesmo cristãos, de estarem criticando essa mulher, essa Baby Brasil, porque ela se diz cristã, né? De fato, acho que ela é cristã mesmo, mas ela é uma artista também, né? Ela não é pregadora, mas ela teve audácia e ousadia de falar o que ela disse naquele ambiente, e as pessoas estão criticando, dizendo que ela não deveria estar lá. Meu irmão, ela vai atingir uma classe, uma nata, que a igreja não consegue. Ela vai atingir pessoas que muitas vezes a igreja não consegue. Ela foi uma voz de Deus naquele lugar, porque as pessoas que falam mal muitas vezes, que criticam, são justamente as pessoas que nem um versículo bíblico postam na internet. Aliás, postar um versículo na internet é fácil, né? Postar um salmo é fácil. Agora você chegar no seu amigo do lado e falar: olha, se arrependa, cara, porque Jesus ele vai voltar. Ter
a audácia, a coragem, a ousadia de chegar em um grupo de pessoas na roda dos escarnecedores e falar: vocês estão fazendo errado, vocês estão pecando, vocês estão fazendo aquilo que é contra o Senhor. Se conserte enquanto há tempo, procure a Deus enquanto ainda se pode achar. As pessoas que criticam são pessoas que nem se dão ao trabalho de fazer esse tipo de coisa, e as pessoas começaram a criticar, meu irmão. Estavam criticando por ela ter supostamente, na verdade ela fala, né, de uma forma, colocando data na volta de Jesus. Os crentes, os reformados, estão macetando a mulher, porque ela colocou data. De fato a Bíblia diz que naquele dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Mas o que ela fez ali, meu irmão? Ela usou uma linguagem que todos entenderiam. Não vamos sermos hipócritas. Ela usou uma linguagem em que todo mundo entenderia ali, para expressar que está muito próximo de fato a volta de Cristo. Foi a única forma. Deus usou a informação que ela tinha para mostrar para as pessoas que tudo que está acontecendo no mundo hoje implica na volta dele, que será muito próximo. Então ela fala daquele jeito, dizendo: a volta está muito próxima, porque os acontecimentos que envolvem esse mundo nos diz que ele vai voltar muito em breve, meu irmão. Quando nós olhamos não somente para a Bíblia, mas nós olhamos aquilo que a Bíblia falou nos dias de hoje. Hoje nós estamos em fevereiro, dia 18 de fevereiro de 2024. Nos dias de hoje existem 8 guerras em andamento, em curso no mundo. 16 nações em guerra. A Bíblia falava: quando se ouvirem rumores de guerra, irmão, já não é rumor, está acontecendo guerra. 2 delas são sérias, muito graves. Não que as outras não sejam, mas 2 delas: a guerra entre o Israel e o Hamas, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Por que elas são muito perigosas? Porque ela pode trazer grande impacto ali nos países do Oriente, meu irmão, e vai dar ruim. Então é muito sério o que está acontecendo no mundo hoje. É muito sério o que nós estamos vivendo no mundo hoje. Nós estamos em um ano de eleições americanas. Se você pesquisar um pouco nas notícias como está aquele país, prestes a uma guerra civil. Um país que era considerado o país mais seguro do mundo está prestes a ter uma guerra civil por causa das eleições, por causa da política interna que está acontecendo naquele país. Sem falar, meus irmãos, dessa ideologia que está sendo plantada no mundo, aonde muitas vezes a pessoa ser hétero e cristã é uma anomalia. Não é normal. Os valores sendo distorcidos. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que nesse ano está para acontecer uma tempestade solar ali por volta de abril. E essa tempestade vai trazer impacto sobre o nosso planeta. Podemos ficarmos sem energia, ou até mesmo sem internet, ou sem internet, até mesmo sem energia. Estudiosos e cientistas estão trabalhando nisso, para que eles possam impedir que o nosso planeta tenha algum tipo de dano, meu irmão. Existe uma tal de doença X, ou doença X aí, que está aí no mundo, que é muito pior do que o Covid. A Organização Mundial de Saúde, não sei se ela omite ou ela escancara a informação, mas de fato é que muitos estão falando que existem muitos laboratórios que estão criando o vírus. A Organização Mundial de Saúde fala que eles estão se precavendo de um vírus que pode vir, que é um vírus muito mais mortal que o Covid. Quantas informações, o que está acontecendo no mundo, meu irmão? O que está acontecendo nesse planeta? Aí, baseado nessas informações e o caminho que muitas vezes a humanidade está trilhando, meu irmão, se você estudar a Agenda 2030 da ONU, você vai ficar estarrecido com a informação que você vai ter, porque ela tem uma agenda até 2030, de que a igualdade mundial vai ser implantada, aonde a paz vai reinar, aonde as pessoas não passarão mais fome, né? Aonde tudo será equilibrado, aonde estará tudo em ordem bonitinho. Irmão, você sabe que para isso acontecer precisa se levantar um líder mundial. E elas têm essa agenda. Os países que fazem parte da ONU têm essa agenda, meu irmão. O mundo tem uma agenda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um cronograma. O mundo pode ter uma agenda, mas Deus tem um propósito. Tudo ainda está no controle de Deus, meu irmão.
O STF do nosso país pode achar que tem o controle, o presidente pode achar que tem o controle, a ONU pode achar que tem o controle, meu irmão, o Hamas pode achar que tem o controle lá, mas o controle das coisas, por enquanto, estão nas mãos de Deus. Paulo, quando escreve Romanos 8:28, dizendo: tudo que está acontecendo coopera para o bem daqueles que amam. Se você ama Jesus, tudo coopera para o seu bem, meu irmão, então fique em paz, não há o que temer. Mas o caminho que está indo, meu irmão, se você é filho e é guiado pelo Espírito Santo, fica em paz. O mundo pode ter uma agenda, mas Deus, Ele tem um cronograma sobre a tua vida, meu irmão. Nós vemos hoje vários desses componentes que eu citei aqui nessa noite, estão praticamente aí, em curso para o Apocalipse. Você sabe que o desenvolvimento tecnológico, a ciência, está avançando muito. Daqui 10 anos, o mundo que nós conhecemos hoje não vai existir mais, ou pela volta de Jesus, ou pelo avanço da tecnologia. Você não precisa pesquisar muito para saber que os agricultores estão tendo dificuldade para plantar por causa da seca. Por causa da seca. Vai faltar comida. A Europa já está desenvolvendo uma carne processada sintética, para se precaver da fome que é iminente nesse mundo, que vai acontecer. Mas tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E se tudo está no controle de Deus, e o mundo caminhando para onde está indo, meu irmão, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E aí nós cantamos: mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas o arrebatamento não será a volta dele ainda. É o que eu prego, é o que eu acredito. O arrebatamento não é a volta de Jesus, porque antes ele vai vir para arrebatar e tirar a igreja. Quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, dizendo bem assim: que dada a palavra de ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu. Primeiro os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e com Ele nos encontraremos nos ares. Lá em cima nós vamos nos encontrarmos com Ele, meu irmão. A igreja vai encontrar com Ele lá. Sabe o que vai acontecer? Ele vai receber a igreja, vai chamar a igreja para bodas do Cordeiro, sabe? Um jantar. Você lembra na ceia quando eu falei que quando Jesus ele estabelece, institui a ceia, ele pega o cálice e fala: este é o cálice da nova aliança, eu não beberei mais do fruto da vide, enquanto não chegar o dia em que eu beberei com vocês no reino do meu Pai. É nesse dia, meu irmão, que Ele vai novamente cear conosco, que Ele vai nos servir, Ele vai servir a igreja. Nós passaremos um tempo com Ele lá, aonde Ele vai nos coroarmos, aonde Ele vai dar o galardão de acordo com as obras aqui que a igreja fez sobre essa terra. Nós passaremos um tempo com Ele, e aqui embaixo o que vai acontecer? Justamente nesse tempo, Satanás vai ter um gostinho, por um pequeno tempo, de controlar esse mundo. Porque quando a igreja for tirada, meu irmão, esse mundo vai entrar em colapso. Satanás, ele vai estar no controle. Hoje quem está no controle é Deus. Tudo está cooperando para a vontade dele. O cronograma dele está em andamento. E quando a igreja for tirada, o controle deste mundo cairá nas mãos de Satanás. Nós estaremos com ele. A igreja vai estar com ele. Eu estarei com ele. Tem mais alguém que vai estar com ele aqui? Aí ele vai voltar sobre essa terra, cumprindo a profecia de Enoque, com os seus santos, milhares e milhares, sobre essa terra, para julgar essa terra. Aí ele vai vir. Primeiro ele vai nos tirar daqui, depois ele vai vir com a gente, cara. Que capítulo que nós lemos aqui nessa noite? 19. Capítulo 19.
capítulo 19, versículo 11, mas no versículo 14 diz bem assim: os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho brancos e puro, e montados em cavalos brancos. Esses exércitos estavam vestidos do quê? Linho branco. Sabe o que diz no versículo 7, mesmo capítulo? Regozijemo-nos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para se vestir-se, e foi-lhe dado um linho fino. Lá nós vamos receber essas vestes brancas. Aleluias. E nesse dia nós estaremos descendo com Ele sobre essa terra, meu irmão. Eu peço que você leia depois o que vai acontecer na terra quando nós estivermos descendo com Ele, no capítulo 19 inteiro de Apocalipse. O fato é que antes dessa segunda vinda dele haverá sobre essa terra uma grande tribulação. O anticristo vai dominar essa terra, mas também ele vai ser derrotado. E eu não quero dar spoilers para você do que vai acontecer quando eu e você e ele voltarmos sobre essa terra. Vamos colocarmos em pé nessa noite. Cada versículo desse capítulo daria uma mensagem, do capítulo 19. Poderia pregar uma palavra de cada versículo, do 11 ao 19 que nós lemos. Mas é de uma forma para que você possa entender que o Apocalipse é a revelação de Jesus. O livro de Apocalipse não é para que você tenha medo, mas é para que você conheça Ele na sua glória, no seu poder, quem Ele é, o poder que Ele tem e exerce sobre todas as coisas. Feche os teus olhos, vamos falarmos com Deus. Aleluias. Faça a sua oração nessa noite. Faça uma oração de arrependimento, pedindo misericórdia nessa noite. Aleluia.